premissa inicial de todas as discussões políticas do Brasil, da importância de nós destacarmos o fortalecimento da democracia, né, de tudo que nós vivemos nos últimos tempos. É sempre muito bom lembrar, enaltecer, ressaltar a importância de nós vivermos num ambiente democrático, em que as divergências são respeitadas, que essas ideias são debatidas. Nunca brigam os homens, sempre debatem as ideias. Isso é a essência de uma democracia. E ela que foi tão fustigada nos últimos tempos, agora, recentemente, no dia 8 de janeiro, celebramos, no âmbito do Congresso Nacional, a Casa do Povo, um ano a partir de uma eleição de 2022, nós temos trabalhado e mantido essa relação legislativo, judiciário e executivo em muito bom e alto nível de discussões, ainda que haja divergências, são divergências, como disse o ministro Barroso, estando nós imunes a intrigas, né, que são relações, obviamente, de divergências de pontos de vista. É natural que isso aconteça na relação entre poderes, mas uma relação muito respeitosa, uma relação de compreensão de que é nesta divergência que nós vamos conseguir conquistar bons caminhos para o Brasil. Eu mesmo, na relação que tenho com o Executivo, e me refiro ao Executivo, Dória, porque somos todos políticos, né, nós do Legislativo e o Executivo também eleito, não há convergência sempre. Eu tenho uma relação muito positiva e muito boa com o presidente da República, mas há naturalmente divergências que são por ele respeitadas e por mim também respeitadas. E citaria aqui uma série de exemplos em relação à autonomia do Banco Central, à privatização da Eletrobras, à lei das estatais, e diversos temas que eu tenho meu ponto de vista, o governo tem outro ponto de vista, e nós nos respeitamos e assim convivemos na melhor harmonia possível, e que vença, obviamente, dentro do sistema democrático, o exercício da maioria no parlamento, com a possibilidade de sanção ou não por parte do presidente da República daquilo que é feito no Congresso Nacional. Portanto, a reafirmação da democracia e o estabelecimento de relações sadias que constituam um equilíbrio institucional entre os poderes e entre as instituições é uma receita muito importante para se forjar um ambiente de desenvolvimento no nosso país. E nos últimos anos se revelou um poder absolutamente comprometido com as mudanças e reformas do Brasil. Foram inúmeras reformas que fizemos no âmbito da política, da previdência, no âmbito trabalhista, e ouvi parte da palestra do ministro Barroso quando dizia do problema da instabilidade jurídica advinda do excesso, dias agora recentemente entregue, um novo marco legal na área de ferrovias, um novo marco legal na área de cabotagem, a própria autonomia, e assim sucessivamente. Eu seria capaz aqui de elencar um sem número de projetos que, repito, são reveladores do compromisso que tem o Congresso Nacional com reformas estruturantes para o Brasil. E a principal delas, depois de 40 anos de debate, que de fato marca esse momento de compromisso com reformas que o Congresso Nacional demonstra, é de fato a promulgação da emenda constitucional referente à reforma tributária, ou seja, aquele Congresso Nacional que entregou uma reforma da Previdência ao país, que entregou uma reforma trabalhista ao país, que entregou uma reforma política ao país, também entrega uma reforma tributária que constitui uma expressão de simplificação, de desburocratização, de racionalidade tributária, é exemplo do que outros tantos países do mundo já praticam com a unificação tributária. Portanto, essa reforma tributária, a despeito de suas divergências e suas dificuldades, e com a compreensão de que ela também não é ideal, mas foi possível de ser realizada nesse instante, é também algo muito forte de revelação dessa capacidade do Congresso Nacional de atender aquilo que o Brasil precisa. E avançando um pouco também num outro tema que considero muito importante e apropriado para o Brasil, e que considero que nós já temos uma boa maioria no Senado Federal, que é uma reformulação do nosso sistema eleitoral e político. Primeiro, através de uma modernização do Código Eleitoral, uma compilação definitiva do Código Eleitoral brasileiro, que envolva as regras eleitorais do nosso país, e também uma rediscussão, meu caro presidente Michel Temer, e desde já o convido para esse debate que nós faremos nos primeiros dias do ano legislativo, acerca do nosso modelo. E aí um grande questionamento é o Instituto da Reeleição.
para presidente da República, para governador de estado, para prefeito municipal, o instituto da reeleição deu certo no Brasil? Foi algo positivo ou algo negativo? É uma reflexão que nós faremos e o meu propósito particularmente é colocar fim à reeleição no Brasil, com a coincidência de mandatos e coincidência de eleições com mandatos de 5 anos. Eu considero que esse modelo, sem reeleição, com coincidência de eleições e com mandato de 5 anos, além da economia de dinheiro que isso representa em termos de fundo eleitoral, que acabou sendo criado como financiamento público, e eu considero que não está sendo uma experiência boa no Brasil, infelizmente, contra aquilo que eu próprio defendi em relação ao financiamento público, sempre fui um defensor de financiamento público, mas considero que o fundo eleitoral não está fazendo tão bem ao nosso país. Para além da discussão sobre a economia que isso representa de fundo eleitoral, para a economia que representa do custo da justiça eleitoral no nosso Brasil, no nosso país, que é de quase 11 bilhões de reais só a justiça eleitoral a cada ano, independente de ter eleição ou não, cerca de 10 bi. Então, além da economia de dinheiro que isso representa, o mais importante disso, o Brasil sai de um estado de permanência eleitoral, um estado de perenidade de discussão eleitoral, porque termina uma eleição já começa a outra, e num país que acabou ficando polarizado na disputa eleitoral, em que um não é capaz de compreender as razões do outro, é muito importante, então, que nós saiamos desse estado de permanência eleitoral. Então, essa proposta é uma proposta que eu acredito que vai adiante, que pode vingar no âmbito do Senado e da Câmara, que é basicamente esse fim da reeleição, mandato de 5 anos, a coincidência de eleições, que, repito, na minha concepção, fará muito bem ao Brasil. Há outros tantos projetos e tantas medidas que nós vamos trabalhar ao longo do ano legislativo, mas aqui eu pontuei algumas que eu reputo importantes para o conhecimento dos senhores e, evidentemente, todos aqui podem colaborar com o debate. Não há de nossa parte nenhum tipo de intransigência ou de afirmação insuscetível de abordagem e de sugestões. Nós estamos fazendo um debate com a sociedade, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. A sociedade civil, o setor empresarial devem participar ativamente das decisões do Congresso Nacional.